Você sabe o que a cidade de Roma tem a ver com a sua vida? Sabe qual é a influência direta que ela produziu sobre a nossa sociedade atual? E além disso, sabia que existe algo que nos faz andar lado a lado junto com ela, com a história dela, e algo ainda que nos afasta completamente dela? As respostas para isso estão aqui, na Eneida de Virgílio, que é o livro do vídeo de hoje. Vem comigo! O mundo grego produziu, ao longo de sua existência, os maiores pensadores. Se você quiser saber como as epopeias eram cantadas no mundo grego, não deixe de assistir o vídeo que eu fiz sobre a Ilíada, em que minha mãe dá o exemplo no violão e na voz. Muitos dos textos gregos duraram até hoje e alguns deles deram até mesmo os princípios para a conduta da sociedade. E um dos primeiros escritores de que se tem notícia foi Homero, com suas obras Odisseia e Ilíada. Esses eram dois grandes poemas épicos que contavam as aventuras. No primeiro, a Odisseia é sobre Ulisses, passando pelo mar, e no segundo, de Aquiles, em sua fúria por terras e por guerras. E é na Ilíada que se imagina que a Guerra de Troia foi narrada, mas na verdade a Ilíada termina com a morte de um inimigo de Aquiles, antes dessa famigerada guerra. Essas duas histórias foram escritas no século XII a.C., mas a sua fama chegou até a cidade de Roma no século I a.C. E foi somente no ano 29 a.C. que Virgílio compôs a Eneida, em que finalmente ele narra logo nos primeiros capítulos a forma como os gregos presentearam os troianos com um enorme cavalo de madeira, dentro do qual eles estavam escondidos para poder atacar a cidade de Troia. No momento mais alto da guerra, quando o Enéas avistou a Helena, que é a principal causadora de todo o azar da cidade de Troia, a vontade dele era matá-la. Mas Enéas, que era filho da deusa Vênus, é aconselhado a não fazer isso e ainda a fugir dali, porque o destino dele era fundar uma nova cidade de Troia. E junto de seu pai Anquises, seu filho Ascânio e sua mulher Creusa, eles vagam sem rumo a pedido dos deuses para poder cumprir essa missão. E da mesma forma que a Odisseia se passa no mar, a primeira metade do livro da Ilíada se trata das aventuras pelas quais o herói passa no mar. Ele tendo de vencer tempestades, mortes de familiares e os mais temíveis monstros e deuses, Enéas ele vai seguindo em direção ao que ele não sabia ser a Itália. Em um momento da jornada, ele chega com os seus num lugar governado pela rainha Dido. E ali chegando, ele conta para ela toda a sua história. A mulher, após ouvir tudo que aquele belo jovem tinha para dizer, ela acaba se apaixonando por ele. E os dois chegaram até ficar juntos por um tempo, mas como em vários momentos da história Enéas era aconselhado pelos deuses a seguir adiante, enquanto a rainha estava dormindo, ele se afastou dela, para poder continuar nessa missão de fundar a nova cidade de Troia. E a rainha, porém, ao acordar e perceber que ela estava longe, sem seu marido, que ele tinha abandonado ela, num ato de extrema angústia, ela acaba tirando sua própria vida. E esse trecho é narrado de uma forma incrível por Virgílio. Enéas, que já vinha seguindo na sua missão há alguns anos, em certo momento, quando seu pai já tinha falecido, ele faz uma viagem espiritual até os mais profundos lugares do inferno, lugar em que ele acaba encontrando as almas de muitos guerreiros gregos e troianos e também da rainha Dido, que vê ele e simplesmente ignora. Mas principalmente ele encontra a alma do pai dele, Ascânio, aliás, Anquises. Esse encontro de pai e filho é narrado de uma forma muito delicada, muito sensível no livro. Anquises, o pai dele, de modo geral ele aconselha Enéas e dá as instruções de como seguir adiante e ainda mostra a ele os heróis e demais figuras importantes que viriam depois dele, no que se referia à criação daquela nova Troia. Essa é a primeira metade da história. Nessa segunda metade do livro, em que a gente pode encontrar muitos elementos semelhantes à Ilíada de Homero, Enéas passa agora a seguir por terra. Nessa jornada, o herói e o grupo dele, para poder chegar na região do Lácio, eles precisam enfrentar os povos itálicos liderados por Turno. E Enéas, que ao longo de todo o livro ele é mostrado como alguém piedoso, é avisado a fazer aliança com o rei Evandro, para que seus homens tenham maiores chances de vencer a guerra. Enéas tinha se ausentado para falar com o rei Evandro, e é nessa parte que a gente encontra no livro, no capítulo 9, uma sub-história, a de Niso e Euríalo, que é um casal homoafetivo, que são dois homens destemidos
que, por aval de Ascânio, filho de Enéas, eles decidem ir para o acampamento dos guerreiros inimigos e matá-los enquanto eles estavam dormindo. É uma das cenas mais marcantes, aquela em que os dois eles trocam palavras de despedida sem saber se voltarão vivos e ficam preocupados com as mães deles, de quem eles não puderam ter tempo nem para se despedir. E como todo o capítulo 9 prevê, mesmo depois de terem matado vários homens, os dois acabam sendo mortos. E um cai sobre o corpo do outro. Virgílio, o poeta, ele fala sobre esses dois guerreiros. Felizes ambos, se alguma valia tiverem meus versos, alcançareis vida eterna na grata memória dos homens. Ou seja, enquanto a nova Troia existisse, a vida desses dois homens não seria esquecida. Esse é o primeiro caso de personagens homoafetivos que eu encontrei na literatura, em um dos clássicos da literatura ocidental. Eu não vou dizer que eles são LGBTQIAP+, porque eu estaria sendo anacrônico, né? Não seria condizente com o tempo em que eles existiram, porque naquela época não existia essa sigla. Mas o amor entre os dois era tão natural, era tão verdadeiro quanto o amor entre um homem e uma mulher. E é interessante notar como que Virgílio não se deixou barrar pelos preconceitos, se naquela época já existiam. Depois disso, Enéas, que estava com o rei Evandro, ele recebe do deus Vulcano, o senhor do fogo, o senhor do ferro, a pedido de sua mãe Vênus, um belíssimo escudo. Esse escudo continha diversas imagens do que Enéas não entendia na hora, mas que representavam a sua linhagem, os heróis que viriam depois dele, inclusive aqueles dois irmãos gêmeos, o Rômulo e Remo, que foram amamentados pela loba, como diz a lenda, e ainda também mostrava o imperador romano Júlio César, que governava no período em que Virgílio escreveu essa obra. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa história? O que é aquilo que ao mesmo tempo nos aproxima e nos afasta da história da Eneida, da história de Roma? Bom, a nova Troia que Enéas e sua descendência viria a fundar é hoje a cidade de Roma. A pedido de Júlio César, Virgílio, que já era famoso naquela época por suas obras bucólicas, também chamadas de éclogas, e as geórgicas, que tratavam da vida no campo e da agricultura, ele começou então a escrever a história não contada da cidade de Roma. A lenda vigente era aquela dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que tinham sido os fundadores da cidade. Mas isso teria se dado muito tempo depois da Guerra de Troia e da aventura de Enéas. Virgílio, então, usando a verdade para guiar o povo para o alto, para o bem, e não necessariamente relatando os fatos, ele interliga a história do herói fugido de Troia com a missão de fundar uma nova Troia através de seus descendentes. Virgílio ele foi tão certeiro nessa sua narrativa que ele conseguiu uma forma bastante surpreendente de estabelecer um grau de parentesco entre Enéas e Júlio César, dando assim a entender que o próprio imperador era uma figura divina. Antes era a Grécia que dominava o mundo, agora o Império Romano era o centro do poder, mas a influência grega permaneceu, e assim diversos autores romanos, que falavam o latim, eles passaram a produzir um conteúdo baseado nas epopeias gregas. Otto Maria Carpo menciona alguns desses escritores logo no início do segundo capítulo do primeiro livro da História da Literatura Ocidental, que trata da literatura greco-latina. E ele diz que o principal deles é Virgílio, com sua obra Eneida. E Otto Maria Carpo ainda diz que foi por causa da imitação que a literatura romana tinha em cima da literatura grega que a gente pôde conhecer a literatura grega. Mas Carpo ele ainda continua dizendo que não há, porém, uma equivalência perfeita entre as duas literaturas, porque os romanos, donos de uma capacidade de assimilação comparável só a dos ingleses, modificaram o espírito dos modelos, produzindo sempre coisas um tanto diferentes. São justamente essas diferenças que nos aproximam da literatura romana. Poucos anos antes de Cristo nascer, Virgílio já demonstrava, na sua mocidade, uma grande aptidão para as letras, e suas obras bucólicas e geórgicas provavam isso. Ele era um grande poeta perfeccionista, e foi esse Virgílio que criou em 29 a.C. a Eneida, a grande obra em que narra as origens da mãe Itália. Apesar de muito ter sido dito sobre a influência grega na literatura romana, essa obra não pode ser comparada com a Ilíada de Homero. O estilo de Homero ele é substituído em Virgílio por, como diz Carpo, certa dignidade melancólica e monótona, o estilo bélico pelo civismo e senso de justiça,
o antropomorfismo pela fria religião do Estado. Mas Virgílio é o que Homero não foi e não podia ser. É artista. Com a Eneida, Virgílio inventou uma história tradicional sobre as origens da Itália, através da saga épica do personagem Enéas, e daí tem-se o nome Eneida. A Ilíada tinha sido escrita no século 8 a.C. e a história da Eneida só foi composta no ano 1 a.C. Por isso, depois de muitos séculos, era de se considerar, no mínimo, ultrapassado escrever epopeias. Mas Virgílio, apesar da descrença de muitos em redor, ele usou de vários recursos da língua que fizeram com que sua obra fosse superior aos seus contemporâneos. Um desses artifícios é o uso frequente de profecias e revelações que Enéas recebia. Para ele, essas revelações eram sobre o futuro dele, mas para as pessoas que estavam lendo o livro Eneida, quando ele foi lançado, elas estavam lendo sobre o passado delas. Além disso, Virgílio costumava usar um recurso da linguagem chamado écfrase, que funcionava quase de uma forma parecida como uma descrição de um objeto, mas era mais do que isso. Como, por exemplo, quando ele fala sobre o escudo de Enéas. Apesar de ser um objeto físico no espaço, ele se move através do tempo, enquanto as imagens proféticas neles inseridas são narradas. E além disso, é nítida a forma como parece que as palavras foram esculpidas no livro. A riqueza, a precisão de informações, o conhecimento profundo que o Virgílio tinha sobre incontáveis temas, tudo isso é de tirar o fôlego. Mas afinal, o que tudo isso tem a ver com a gente? Eu vou falar já. No momento, Enéas chega na região do Lácio. Esse nome, Lácio, tem origem no latim Latium, e seus habitantes eram os latinos. De uma forma ou de outra, todos nós que falamos o português, o espanhol, o italiano, o francês, entre vários outros idiomas, somos descendentes longínquos desses povos que viviam na região ao redor de Roma chamada de Lácio. Com os séculos, a história da humanidade se desenrolou e com a chegada dos portugueses em terras tupiniquins, passamos a falar, então, um idioma baseado naquele falado pelos fundadores de Roma. Mas a gente tem algo que difere dos povos romanos. Esses povos, eles tinham os olhos voltados para aquilo que os faziam lembrar da sua origem. A Eneida é a principal obra, ainda que não seja de todo verídica, que os romanos do Império Romano e os italianos de hoje em dia usam para contar de onde vem a sua grandeza. E nisso nós somos diferentes deles. Os brasileiros não possuem uma epopeia que narre sua origem. E você pode pensar, mas nós somos uma mistura de vários povos. Não tem como a gente ter tido uma única origem. Mas os romanos, eles também eram descendentes de gregos e troianos e de ainda outros povos que viviam em redor. O que porém, nos faz ser semelhantes com eles é o fato de, apesar de não termos uma epopeia que conta a nossa história, a gente é um povo unido que consegue seguir adiante em meio às crises. E por falar em crises, o Império Romano naquele período teve de enfrentar novos desafios quando um certo menino nasceu numa manjedoura em Jerusalém. E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não esquece de deixar seu like, de fazer um comentário, de compartilhar com seus amigos e continue acompanhando a página para saber as próximas leituras, tá bom? Tchau, tchau!